O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A liturgia da palavra de hoje tem como tema central a lei. Jesus veio ensinar, veio trazer o reino de Deus, veio implantá-lo no meio da humanidade. As palavras de Jesus nem sempre foram compreendidas e aceitas por parte das autoridades religiosas, principalmente os doutores da lei, aqueles que conheciam as Escrituras e as ensinavam para o povo. Eles diziam que Jesus estava violando a lei, que Jesus não as cumpria, não cumpria a lei, e que o modo como ele ensinava estava ameaçando a fé do povo, as tradições, os costumes, a lei que Moisés recebeu da parte de Deus. Ameaçava, portanto, aquela aliança que Deus fez com o seu povo. Jesus responde, então, falando para os seus discípulos, que ele não veio para abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Jesus, ao dizer isso, ele reconhece a lei, a aliança, as Escrituras do Antigo Testamento como algo inspirado por Deus para o seu povo. Por isso tem um valor e que deve ser levado em consideração. Deve ser acolhida essa lei e deve ser praticada. Como ele disse, que não podemos desobedecer a esses mandamentos. E que nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, Jesus reconhece o valor, a importância da lei. A questão é como ela está sendo interpretada e como ela está sendo vivida. Ao mesmo tempo que Jesus é a plenitude da revelação de Deus, a lei e os profetas têm a sua plenitude na pessoa do próprio Jesus.
Se a lei e os profetas foram de inspiração divina, faz parte da revelação que Deus fez aos homens. Essa revelação de Deus aos homens tem o seu cumprimento, o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Por isso que o documento da Igreja do Concílio Vaticano II, chamado Dei Verbo, diz que o Pai das Misericórdias, tendo planejado a salvação da humanidade, revelou-se como o único Deus vivo e verdadeiro ao povo de Israel, a quem havia confiado as promessas desta salvação, primeiro na aliança com Abraão e posteriormente através de Moisés. Os livros do Antigo Testamento possuem um valor perene, porque neles, através dos autores sagrados, Deus anuncia, narra e explica a economia da salvação. Mas diz ainda, Deus quis se revelar à humanidade no seu desígnio amoroso de salvação, que tem sua fonte e plenitude em Jesus Cristo. Ele quis se mostrar não como um Deus distante, cruel, que governa o mundo do alto e está alheio às necessidades e carências do seu povo, mas sim como um Deus amigo e presente, de modo especial, participante na vida da humanidade em Cristo Jesus, aquele que viveu conosco e experimentou todas as etapas da evolução humana, desde a concepção e nascimento até o sofrimento e morte. Este verbo salvador que existia antes de tudo, fora prometida no Antigo Testamento aos nossos primeiros pais. Deus chamou Abraão, nosso pai na fé, para iniciar a descendência dos justos que foram instruídos pelo próprio Deus, através de Moisés, dos profetas, para que reconhecessem como Deus único e verdadeiro. Assim, chegada a plenitude dos tempos, reconhecessem também aquele que o Pai enviaria como Messias, em quem está a plenitude e a fonte de toda a revelação divina. A lei e os profetas se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, nós não podemos esperar outra revelação, porque Deus já se revelou totalmente na pessoa do Verbo, Jesus Cristo, que veio em nosso meio e assumiu a nossa condição humana. Eis porque nós devemos acreditar nas palavras de Jesus. Então Jesus quer que nós vivamos a sua palavra, que nós não podemos desprezar aquilo que foi a aliança antiga. Ela teve o seu valor, a sua importância, mas nós devemos descobrir agora, nesta nova aliança, feita com o sangue do próprio Jesus, a revelação plena da vontade de Deus, e que nós devemos vivenciá-la no Espírito, não mais na letra, como nos ensina o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz que a lei mata, é o Espírito que dá vida. O que significa isso? Que no Antigo Testamento, no tempo de Jesus, por isso que Jesus fala para aquele povo que ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar cumprimento. Ele quer nos ensinar que é preciso interpretar bem essa lei, porque do modo como ele estava sendo interpretada e vivida, tinha se tornado um peso para as pessoas. Se procurava observar aquilo que estava escrito sem interpretar o sentido e a importância. Então se criaram, se multiplicaram essas leis, costumes e tradições. E a religião
se tornou um aglomerado de ritos exteriores. Não toca isso, não toca aquilo, não se come isso, não se deve comer aquilo. E assim as pessoas não viviam interiormente a lei, porque era apenas um cumprimento, era uma obrigação. Enquanto que a lei que Jesus traz é a lei baseada no Espírito, em que as pessoas devem buscar a Deus não por obrigação, mas por amor. Não se deve buscar a Deus porque se tem medo de castigo, se tem medo do inferno, mas se deve descobrir que Deus é amor, Deus é misericórdia, e que nós somos os seus filhos. Ele é o nosso Pai, e como tal, Ele nos ama, e que nós somos amados por Ele. Por isso, deve haver uma busca de Deus, com alegria, com espontaneidade, e fazer da religião, da nossa fé, o modo de amar sempre mais a Deus e amar os irmãos. No tempo de Jesus, ele critica aqueles que defendiam a lei pela lei. Ele diz que eles cumpriam aquilo que estava escrito, mas se esqueciam daquilo que é mais importante, que é a prática do amor, a prática da misericórdia. Por isso Jesus dizia que eles filtram um mosquito e engolem um boi. E nós podemos também nos apegar a tradições, a costumes e fazer disso o centro da nossa fé, como se a fé consistisse em práticas exteriores. O Concílio Vaticano II nos traz, portanto, uma mensagem de renovação, de transformação, de mudança de mentalidade. Por exemplo, Jesus disse na última ceia: fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que vos reunirdes, fazei este gesto em minha memória. Jesus não disse, façam isso em tal língua. Jesus disse, façam isso. Mas algumas pessoas ainda acham que a missa, esta memória de Cristo, deve ser feita, por exemplo, em latim. Ainda há pessoas que acham que deve ser assim. Jesus não disse em que língua se deveria celebrar a Eucaristia, disse, façam isso, celebrem. Jesus disse, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho. O que é o essencial? É anunciar o Evangelho, é testemunhar Jesus Cristo. Os meios, as formas, a língua que se usa, isso é secundário. O importante é anunciar, é testemunhar. Por isso nós devemos sempre saber interpretar a palavra de Deus, para que nós não façamos da religião um peso insuportável, que as pessoas não são capazes de carregar. Por isso Jesus dizia também para aquelas pessoas, vocês colocam um fardo sobre os outros que vocês não tocam nem com o dedo. Porque nós podemos exigir demais dos outros aquilo que nós não fazemos, aquilo que nós não assumimos. E falta, portanto, uma coerência. Para viver a lei, para viver os mandamentos, para sermos discípulos missionários, fiéis a Jesus, o que temos que fazer? Temos que fazer exatamente aquilo que Ele fez. Toda e qualquer lei deve ser sempre em vista da promoção da vida,
das pessoas, para que as pessoas tenham mais vida, para que as pessoas encontrem o caminho de Deus, para que as pessoas encontrem em Jesus Cristo a salvação, a esperança. Isso que é fundamental. Toda a lei deve nos levar à prática da misericórdia, do serviço aos nossos irmãos. Isso é que é fundamental, isso é essencial, isso é vivenciar a fé. O resto é secundário. Portanto, aprendamos do apóstolo Paulo, que foi aquele missionário que, a um certo ponto, ele encontra Jesus Cristo, ele deixa para trás as tradições, os costumes, aquilo que ele considerava, ele mesmo diz, como vantagem, mas que agora, diante do conhecimento de Jesus, ele considera como um lixo, como algo sem importância, porque nada pode substituir ou pode superar o conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Portanto, busquemos em Jesus a plenitude da vida, vivamos em comunhão com o Senhor, e se nós estamos em Cristo, então nós saberemos viver a nossa fé, porque nós assumiremos em nós os seus sentimentos em favor das pessoas. Nós iremos ser pessoas comprometidas com a vida, com a defesa das pessoas, do bem, da justiça. Aprendamos, portanto, do Senhor Jesus, para que nos tempos atuais nós sejamos pessoas que o anunciam com alegria, testemunhando com a nossa vida, com a coerência da nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.